Olá pessoal, é um final de domingo ótimo para todos vocês. Já são 18 horas e 5 minutos e hoje o noticiário não foi exuberante, não é? Não tivemos notícias sensacionalistas, enfim, foi um noticiário tranquilo, nenhuma grande novidade. Mas assim mesmo sempre sobra, não é? Aí tivemos, por exemplo, uma entrevista do ministro Gilmar Mendes, em que ele disse que a Operação Lava Jato é uma organização criminosa. A Operação Lava Jato é uma organização criminosa. Não é uma organização da legalidade e da ética combatendo uma organização criminosa, ou várias organizações criminosas, né? Veja a inversão. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem a ousadia de conceder uma entrevista e afirmar que a Operação Lava Jato é uma organização criminosa. Bem, o que mais tivemos hoje? O presidente Bolsonaro deu entrevistas, mas não houve nenhum fato anormal. Apenas defendeu as suas posições, defendeu a indicação do filho para a embaixada nos Estados Unidos, fala que não é nepotismo, confessa que nomeou sim parentes. Uma matéria hoje jornalística do Globo, se não me falha a memória, revela que foram 102 parentes nomeados em 28 anos de atividade pública, não é? Então ele disse que é uma hipocrisia falar no nepotismo em relação ao filho na embaixada nos Estados Unidos e disse que se eventualmente o Senado rejeitar a indicação, ele pode nomeá-lo depois ministro de Relações Exteriores. Então certamente ele fez uma brincadeira com isso, não é? Mas vamos aguardar. Eu acho que nós temos que agir com muita seriedade em relação a esse tema. Vai chegar um momento em que ele será discutido no Senado e aí cada senador terá a sua posição. Parece que no Rio de Janeiro a Operação Lava Jato também apresentará novidades nos próximos dias, né? Espera-se fortes emoções no Rio de Janeiro em função da Operação Lava Jato. E no epicentro de todas as emoções, certamente, estará o ex-governador Sérgio Cabral. O que importa agora é falar dos assuntos que interessam ao Brasil construtivamente. Então, amanhã o Congresso volta a trabalhar. O Congresso teve um recesso de 2 semanas, e amanhã ele retorna. Então os jornais especulam, os presidentes da Câmara e do Senado se entenderam para tocar uma agenda econômica e deixar de lado o presidente da República. Eu creio que não é desta forma que nós vamos tocar a agenda econômica. Todos nós sabemos que estamos sob a égide de um presidencialismo de muito poder. E nós dependemos muito da participação do presidente da República, especialmente em matérias de grande interesse nacional e matérias que provocam confrontos de posições, não é? Em que você não encontra o consenso facilmente. Então o grande articulador tem que ser o presidente da República. Eu gostaria que os 2 presidentes da Câmara e do Senado se entendessem entre eles para solucionar um impasse que perdura no Congresso Nacional. É preciso estabelecer um acordo de reciprocidade entre os 2 presidentes e as 2 casas, para que as reformas aprovadas sejam realmente aprovadas com mais agilidade, com mais celeridade. Não ficar essa disputa, não é? Porque agora nós teremos um impasse. Vem da Câmara a reforma da Previdência. O Senado, responsavelmente, afirma que
pelo menos é o que nós sentimos no Senado, há uma predisposição para aprovar o que veio da Câmara, o que vem da Câmara, que a Câmara vota agora na terça-feira, em segundo turno, a reforma da Previdência. Depois virá para o Senado. Então há essa predisposição de aprovar o texto que vem da Câmara e trabalhar depois aquilo que chamam de PEC paralela, né, que é uma proposta paralela de reforma da Previdência que incluiria os estados e municípios que estão fora da proposta da Câmara. E é evidente que, sem os estados e municípios, nós não temos uma reforma da Previdência de forma completa, não é? Nós teremos insuficiência, não é? Porque certamente os problemas acumulados nos estados e nos municípios serão empurrados adiante, não é? Nós não teremos facilidade para a reforma lá no município ou lá no estado, especialmente no ano eleitoral como este próximo ano. Então, é importante sim que o Senado tente resolver este impasse, aprovando a reforma com a inclusão dos estados e dos municípios. Eu só quero dizer mais uma palavra, já que esse assunto vai ganhar força nos próximos dias. Colocou-se a reforma da Previdência como o próximo milagre, né? A salvação da pátria. Então é preciso dizer o seguinte, que essa geração de falsa expectativa não me faz bem, eu não concordo com ela. É evidente que nós teremos um ajuste melhor das contas do governo, não é? Com a redução do déficit da Previdência, especialmente se nós tivermos a paciência de esperar 10 anos, porque em 10 anos aí sim terá a Previdência Social uma economia, o governo terá uma economia de 933 bilhões de reais com esses ajustes no sistema previdenciário do Brasil. E depois fala-se que em 20 anos seriam 3 trilhões, né? 3 trilhões e meio de economia em 20 anos. Mas a que preço, né? Vamos ser francos. É uma reforma que não pode ser comemorada por nenhum cidadão trabalhador do país. Os multimilionários, muito ricos, esses não dependem da aposentadoria, podem comemorar a reforma, que pelo menos psicologicamente tem um impacto na economia, tem um impacto no mercado, e aqueles que trabalham com muito dinheiro certamente sentirão os efeitos, pelo menos o efeito psicológico, né, da aprovação desta reforma. Mas para o cidadão comum trabalhador é preciso dizer que é uma reforma de sacrifício. É o cidadão trabalhador comum do nosso país que está fazendo esse sacrifício. Está aceitando esta reforma por entender que ela é importante para o futuro. Mas é preciso dizer, não pode haver comemoração, não pode existir aplauso para uma reforma de sacrifício que vai exigir do trabalhador que trabalhe mais tempo, que pague mais, que demore mais para se aposentar e que receba uma aposentadoria inferior. Então, não dá para comemorar isso, não é? Mas há incoerência nesta crítica? Não, não há incoerência. É verdade, há verdade que, apesar disso tudo, nós optamos por apoiar a reforma da Previdência porque estamos no fundo do poço, é uma encruzilhada. Ou nós aprovamos agora essa reforma da Previdência ou será pior, porque certamente à frente o governo dirá, acabou o dinheiro, não temos dinheiro para pagar aposentadorias. Então este é um impasse, é um colapso que certamente nós não queremos viver. Mas vamos lá, então amanhã retoma o Congresso Nacional as suas atividades. Este é um assunto, o outro é a reforma tributária. A reforma tributária que deveria ter sido já aprovada num primeiro momento, eu considero ela a força motora para a retomada do crescimento econômico e por isso ela é imprescindível e deveria unir a todos num esforço comum para a sua aprovação em regime de urgência logo nos primeiros dias do governo. Certamente este impacto sim seria extraordinário na economia. A aprovação da reforma tributária terá
uma força maior, terá um impacto superior. Certamente nós vamos melhorar o ambiente de negócios, não é? O entusiasmo voltará para os empreendedores. Quem sabe os recursos que foram embora retornem ao país em novos investimentos, não é? Gerando emprego, renda e receita pública. Portanto, a reforma tributária é muito importante nesta hora. E nós teríamos que ter feito já esse acerto, por isso que eu digo que é preciso um entendimento entre o presidente da Câmara e do Senado. É neste campo que deve se dar o entendimento. O que deveria ter sido feito? A Câmara discute a reforma da Previdência, enquanto isso o Senado discute a reforma tributária. Cruzamos as duas propostas. Nós apanhamos o que vem da Câmara e discutimos e aprovamos. E a Câmara faz o mesmo em relação àquilo que o Senado enviasse em matéria de reforma tributária. Mas isso não se fez. Pelo menos deveriam agora tentar fazer um entendimento. Há duas questões fundamentais. O pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção e a reforma tributária. Por que não fazem agora esse entendimento? Olha, você pode dizer, por que você fala isso aqui e não fala lá? Não, eu falo lá sempre. Eu venho falando e muito sobre isso. Da tribuna também, mas especialmente no particular, nos bastidores e, sobretudo, na reunião de líderes. Quando nós levamos a proposta do Luiz Carlos Raul da reforma tributária para os líderes, eles entenderam que era importante, sim, adotar aquela proposta e fazer com que ela tramitasse. E, por isso, 65 senadores assinaram. Foi uma iniciativa nossa que teve a acolhida do presidente do Senado. Bem, então, nesta semana, também o Supremo Tribunal Federal vai se movimentar. Há a questão do COAF, que deve ser, não sei se estará na pauta desta semana, mas há o propósito de antecipar aquela decisão em razão dos estragos feitos, não é, pela posição do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que monocraticamente determinou que as informações do COAF não podem ser utilizadas nas investigações. E tivemos também uma decisão do outro ministro, Alexandre de Moraes, relativamente à Receita Federal, auditores da Receita, uma punição, inclusive, a auditores da Receita, o que provocou uma reação do secretário-geral da Receita, o Marco Sintra, não é? Que reagiu dizendo que a Receita é responsável. Não se justifica isso. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também já colocou a sua posição sobre aquela investigação. Quer dizer, aqueles que julgam, investigam. Você não pode julgar e investigar. Vocês se lembram, né, da investigação das tais fake news ou das ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais, que deu origem a um inquérito no Supremo, uma investigação, tendo à frente o ministro Alexandre de Moraes. A Procuradora-Geral da República, nesta semana, nestes dias, encaminhou a fala da Procuradoria, dizendo que este inquérito não tem procedência, não tem sentido e não deveria ser mantido. A outra questão que está no Supremo para breve decisão é aquele habeas corpus requerido pelo advogado do ex-presidente Lula, com base ou na suposição da suspeição do juiz à época, Sérgio Moro. Então, esta é uma outra questão que está lá e nós temos que aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. Olha, é muito importante que a interdependência entre os poderes seja uma realidade, porque é um preceito constitucional e nem sempre há esse respeito entre os poderes. O próprio presidente Bolsonaro hoje fez referência a isso. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem atuado, de certa forma,
agressivamente em alguns casos, e manifestações como esta de hoje, do ministro Gilmar Mendes, não contribuem para que esta relação possa ser republicana, já que está atacando duramente o Ministério Público e a Justiça, de primeira instância, quando afirma que a Operação Lava Jato é uma organização criminosa investigando as pessoas. Isto é um absurdo. Certamente vai promover lá no Senado Federal, sobretudo onde está o pedido de impeachment, são vários os pedidos de impeachment que esperam deliberação, encontram-se nas gavetas da presidência do Senado Federal. E o que vai se exigir agora, na terça-feira nós teremos uma reunião de cerca de 15 senadores que não se conformam com esta omissão. Então, vai se exigir que os pedidos de impeachment sejam definidos. Qual é a solução? Vai jogar para o plenário deliberar? Vai arquivar? Então, é melhor arquivar do que manter o impasse. Se o presidente acha que tem que arquivar, que arquive, mas o que não pode é deixar na gaveta. O pior lugar é a gaveta. A melhor solução é deliberar. Então, o presidente do Senado deve submeter aos seus colegas de mesa do Senado Federal, analisar juridicamente, verificar a técnica, se há possibilidade técnica, né, de deliberação do pedido, se há juridicidade na proposta, se há sustentação jurídica e se há elementos que justificam o pedido de impeachment, e submeter aí ao plenário do Senado Federal, obviamente passando antes pela Comissão de Constituição e Justiça. São pedidos de impeachment que alcançam alguns dos ministros, especialmente dois deles, o presidente atual, Dias Toffoli, e o Gilmar Mendes. São lá pedidos. O último pedido foi da deputada Janaína Pascoal, que é a deputada estadual de São Paulo hoje. Bem, e tem também o requerimento da CPI, Lava Toga, né? Um requerimento que está lá aguardando uma deliberação. Houve um entendimento no Colégio de Líderes, um entendimento do presidente da Casa, que depois anunciou diante do plenário que esse seria o seu comportamento, a sua atitude, que submeteria primeiramente à Comissão de Constituição e Justiça, e o fez, submeteu à Comissão de Constituição e Justiça, e depois levaria ao plenário do Senado Federal, que daria a palavra final. Então nós estamos aguardando, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora nós aguardamos a deliberação no plenário do Senado Federal. É importante que isto seja feito. Essa atitude do presidente do Senado será cobrada especialmente a partir de terça-feira, quando teremos esta reunião. Bem, amigos, está rolando aí aquela eleição para escolher o melhor senador, em que pese o desgaste, o inconformismo, a insatisfação, há um desgaste enorme, né, dos políticos, senadores e deputados. O Congresso em Foco é um site que faz a cobertura diária dos trabalhos no Congresso e idealizou esta eleição exatamente para estimular. É uma forma de estimular aqueles que atuam corretamente, Tanto é que o Congresso em Foco já exclui liminarmente os ficha suja, aqueles que estão sendo processados, aqueles que estão sendo investigados pela Operação Lava Jato, estes não podem participar desta eleição nas redes sociais. Então eu estou aqui, mais uma vez, pedindo o seu voto. Será uma honra enorme receber o seu voto. E, sobretudo, será um estímulo que eu vou recolher para continuar trabalhando, né? Então, amanhã nós retomamos o trabalho lá. Acho que a pauta econômica é muito importante. Quando a gente busca
eu busco assim com muita ansiedade o noticiário para verificar se a prioridade é a pauta econômica, não é? Porque é essa que interessa ao povo brasileiro. E hoje, por exemplo, eu não encontrei nada que dissesse respeito à pauta econômica, iniciativas, propostas ou vontade política de promover reformas no campo econômico. Por exemplo, sistema bancário vai ficar do jeito que está, porque a taxa Selic baixa, mas a taxa que nós pagamos no cartão de crédito, o cheque especial, não é? Enfim, mesmo o juro nominal, os juros que nós pagamos nos empréstimos que fazemos, essas taxas não caem. Então é preciso que se discuta uma reforma do sistema financeiro no país. Então eu continuo esperando que se dê uma virada, né? Que o Poder Executivo, especialmente, que comanda o processo, a partir da Presidência da República e do Ministério da Economia, nós possamos assistir a uma virada e aí sim nos debruçaremos sobre as iniciativas importantes para a retomada do crescimento econômico no nosso país. Bem, eu aproveitei esse intervalo aqui porque terminou o jogo do Flamengo, então a torcida do Flamengo, hoje triste porque perdeu, não é? Pode estar acompanhando aqui. E daqui a pouco começa o Corinthians e Palmeiras, então eu vou encerrar para que eu não atrapalhe ninguém. Aliás, o presidente Bolsonaro hoje brincou, ele é palmeirense, e disse que se o Palmeiras perder para o Corinthians hoje, ele vai tomar o Itaquera, que é o estádio do Corinthians. É uma brincadeira, eu acho que isso suaviza, né, a relação do presidente com a imprensa. Eu não acho isso ruim, não, eu não condeno isso. Uma brincadeira de quando em vez ajuda a descontrair, a quebrar o gelo e melhora a relação entre o presidente e os jornalistas. Isto é importante. Bem, minha gente, eu quero desejar de coração mesmo que a retomada do trabalho no Congresso Nacional seja produtiva, que o Congresso possa produzir mais, melhor e mais rapidamente, porque o Brasil tem pressa. Nós já estamos atrasados com reformas importantes para melhorar o ambiente econômico e, sobretudo, impulsionar o desenvolvimento do país, e nós não podemos mais perder tempo. Por isso, eu espero com sinceridade, de todo o coração, que essa retomada seja uma retomada de muita eficiência. Muito obrigado a todos vocês aí pela presença aqui, pela participação, né? Um grande abraço e até amanhã. Amanhã é dia de trabalho.